Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. A minha convidada de hoje é a Monique Brandão. Ela foi aprovada no concurso da Unirio para o cargo de administrador e ficou em segundo lugar na lista PPP, pessoas pretas ou pardas. Então, Monique, seja muito bem-vinda e parabéns pela aprovação. Obrigada mesmo. Eu esperava muito por esse momento, né? Eu acho que a maioria dos estudantes, ou todos, da estratégia concurso, sonham em participar desse momento. Ah, que legal. Então, a gente fica muito feliz de te receber aqui no nosso canal. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você também se apresentasse um pouquinho, falando de onde você é, qual a sua idade, a sua formação. Fica à vontade. Eu sou da cidade do interior do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, a cidade aí conhecida do petróleo, da cana-de-açúcar. Eu tenho 34 anos, tenho um filho, né? Tenho um filhinho de 4 meses, sou casada, sou formada em administração, com pós-graduação também, em gestão estratégica de pessoas, e atualmente continuo ainda estudando, né, para poder chegar à minha meta final. E qual que é essa meta final? A minha meta final é o Tribunal Regional do Trabalho, como analista administrativa. Ah, que legal. Então, você foi aprovada nesse concurso, mas não parou de estudar. Esse foi um concurso escada, como a gente fala, né? O da Unirio. Isso, isso mesmo. Então, conta pra gente o que que te motivou a estudar para concursos, por que que você tentou esse da Unirio e que conseguiu a aprovação? Então, eu comecei a ter um interesse muito assim, forte, né, e mais focado em concurso em 2016, pelo motivo de servir também um administrado. Eu acho que isso, para mim, foi o mais importante, não só a parte financeira, mas também você saber que você pode ser útil e melhorar mais o serviço público, né? Porque o serviço público ele é melhorado com pessoas, né? Então surgiu esse desejo de fazer a diferença no meio do serviço público. É claro que a gente tem realmente pessoas excelentes no serviço público, mas surgiu esse desejo de somar também, né? E oferecendo esse serviço para o administrado. E também a questão das garantias, né, que o serviço público oferece para o servidor. E a Unirio foi muito engraçado, porque eu estava estudando com foco mesmo em tribunais, e eu já venho estudando muito tempo para o Tribunal Regional do Trabalho, mesmo sem edital aberto, pelo material da estratégia, já vim estudando, e justamente para o meu cargo de analista administrativo. Aí eu estava ali bem focada, um belo dia meu esposo vem, chega, olha, saiu o edital. Aí eu olhei para ele e falei assim, do Tribunal Regional do Trabalho? Ele, não, da Unirio. Eu, Unirio? Unirio. Aí ele pegou, pesquisou para mim e falou, olha, é um cargo da sua formação, administrador, tudo que você está estudando vai cair, você não vai ter trabalho de começar do zero. A única coisa que você vai ter que fazer é você estudar a banca, né? Porque foi a Cisgran Rio. E eu estava estudando uma banca diferente, né? O tribunal. E aí eu falei assim, meu Deus, será que eu consigo? Porque isso nunca aconteceu comigo, de estar estudando para uma instituição, para um órgão, e ter que fazer um outro com matérias similares, mas banca diferente. Mas assim, eu fui mais tranquila porque eu já estava na trajetória do estudo, né, naquele ritmo. Mesmo assim, bateu aquele, aquele receio, mas eu fui lá. Falei assim, não, vamos lá. Aí dei uma pausazinha, né, dos meus estudos anteriores, do tribunal, e como o edital da Unirio já estava aberto, então eu priorizei estudar mesmo o edital da Unirio. Então eu peguei, né, a matéria, o estratégia, ele preparou com muito, assim, foi muito eficaz na preparação do material. Eu não tive dificuldade nenhuma para entender, os professores foram excelentes. E eu peguei, estudei então o pacote, né, que a estratégia oferecia, das matérias que a Unirio estava ali cobrando, a banca, no caso da Unirio, e estudei e fiz, e optei por fazer porque era da mesma formação, né, o cargo que estava oferecendo da mesma formação que eu sou formada em administração,
e também o salário compensava um pouco, né? Assim, é atrativo, né? Era, não, é atrativo. E aí me animou mais também, e aí eu fiz, e fui aprovada. Então, foi o seu marido que viu o concurso e ele que te deu essa luz de fazer o concurso, né? Ele também estuda? Como que é? Isso, Por que que ele pesquisou sobre isso? isso, ele também é aluno de estratégia, mesmo já tendo um curso, perdão, um emprego, né? Uma instituição pública, mas ele também sonha, deseja também chegar a uma meta dele no serviço público também. Então, ele não para de estudar e ele é um pesquisador, vamos dizer assim, né? Então, ele pesquisando ali, foi ele que me deu a notícia, uma boa notícia, por sinal. A gente sempre pergunta aqui para o pessoal que vem dar um depoimento, falar sobre o processo aí de estudo, se teve apoio da família. Então, do seu marido, com certeza você teve, né? Do resto da sua família, eles Uhum. também te apoiaram? Sim, sim, sim. Eu tive aqui um apoio muito forte, né, dos meus pais. E eles moram próximo de mim, então dias que às vezes eu não podia, às vezes até mesmo fazer alguma coisa em casa, minha mãe vinha, me ajudava, sempre estava ligando, olha, o que você precisar, eu estou aqui. E foi assim, né? E meu esposo me incentivou em todos os sentidos, né? Psicologicamente, financeiramente, porque eu não estava trabalhando, né? Estava estudando exclusivamente. De 2017 em diante, eu só estudava para o concurso. Então, ele foi meu incentivador em todos os sentidos para os meus estudos. Muito legal. E aí eu queria que você contasse, então, como que você fez para se planejar, os seus métodos de estudos. Conta um pouquinho para a gente como que era a sua rotina. Uhum. Como eu falei, né, eu comecei a estudar em 2016, e aí eu trabalhava, um trabalho pela CLT. Eu acordava 4 da manhã para poder dar tempo de estudar um pouco, me preparar para ir para o trabalho. Então, eu estudava 4 da manhã até umas 7 horas. Depois, né, me preparava, ia para o trabalho, trabalhava 8 horas, né, um horário padrão, e voltava. Quando era 7 horas da noite, vinha para casa, ajeitava rapidinho as coisas, e quando era 7 horas da noite, tentava de novo para estudar. Estudava até umas 10 e pouca da noite, e aí dormia, tentava dormir o mais cedo possível, porque eu sabia que no outro dia eu tinha que acordar 4 horas, né? Então eu precisava também ter uma qualidade de sono satisfatória. E depois de 2017, 2016, perdão, 2017, eu comecei a estudar exclusivamente para o concurso. Aí eu comecei a acordar, eu não acordei mais tarde, eu mantive mesmo o horário de acordar 4 da manhã, só que eu aumentei a minha carga horária de estudo. Então, eu estudava 7, 8 horas por dia. Isso sem edital estar aberto, né? Eu estudava ali mesmo, pesado, como se o edital tivesse aberto, porque para tribunal, quem estuda sabe que são muitas disciplinas. Então, eu fazia essa questão de estudar 7 a 6 horas por dia. 7 a 8 horas, perdão, por dia. E os meus estudos, os meus métodos de estudo, eu tive um pouquinho de dificuldade de me adaptar, eu mesma comecei a fazer, e às vezes eu não seguia muito, misturava muita coisa, e aí meu esposo chegou mais uma vez, falou assim, ó, Monique, uma estratégia tem um serviço de coach, por que que você não contrata, a gente contrata, e você se adapta ao que eles vão te passar? Para você, de repente, vai ser bom para você, já que você está meio perdida. E aí eu entrei em contato, eu conversei, a gente contratou, então, o serviço de coach, e foi muito bom, foi fundamental para mim. Por que que foi fundamental? Porque, como eu estava perdida antes, ele veio me dar um norte, né? Então, o serviço do coach, do estratégia, é muito profissional. Ele vem, ele pergunta, ele busca o seu perfil, a sua realidade de vida, o seu dia a dia e tenta adaptar o cronograma de estudo segundo as suas realidades. E assim foi comigo, né? Então eu contratei e aí foi feita toda uma planilha, toda uma preparação e esse material fica com a gente, né? Fica com o cliente e foi assim, foi o meu norte. Eu não saí em momento nenhum da planilha, né? Mesmo depois da consultoria, eu continuei estudando. Inclusive, mantenho até hoje essa programação de estudo e foi o norte para mim. Então, a minha organização, o meu método de estudo foi assim:
Foi estudando pelo cronograma que a consultoria, né, do coach do Estratégia forneceu para mim e, claro, obviamente, usando os materiais do Estratégia Concurso. E saber como estudar, né, ter um bom planejamento, um cronograma adequado, faz toda a diferença, né? Então, você sentiu uma evolução nos seus estudos depois que você teve o auxílio do coach? Muita coisa, muita coisa. Por exemplo, questões que eu acertava 50% antes, eu estava acertando 80%, menos de um ano de estudo, em matérias específicas, que eu não dominava muito bem, mas que era necessário eu ter o conhecimento. Então, assim, me ajudou muito, muito mesmo. Eu não me arrependo, foi um investimento que está me dando retorno hoje, né? Porque pela Unirio eu também adaptei as disciplinas ali em cima do cronograma. Então a gente vê que traz resultados sim. Ah, muito bacana. E aí, sobre os materiais, o que é que você acha que funciona melhor nos seus estudos? Você lê bastante o PDF, tem o costume de também assistir as videoaulas, usa alguma outra ferramenta? Eu sou muito visual, né? A gente tem pessoas que têm formas de aprendizado, né? Tem umas que são mais auditivas, né? Outras que são mista, né? Visual e auditiva. Eu sou muito visual. Então, para mim, o PDF funcionou muito bem, né? Eu li os PDFs, graças a Deus, assim, eu não tive essa dificuldade de entender e de ler várias horas pelo computador. Eu consegui ali, porque tem pessoas que imprimem, né? Para ler, para anotar, não. Eu mesma li ali, e algumas palavras que eu não dominava, eu ali mesmo no computador, eu fazia uma ressalva, pesquisava, colocava ali para não ter dúvida de termos muito jurídicos, muito específicos, mas foi muito bom porque eu amo o PDF do Estratégia, tem uma facilidade muito grande de assimilação, então eu estudava pelo PDF, né? Depois, para fixar, eu ia para os vídeos, para as videoaulas, né? Então, mesmo depois que dominava ali o PDF, eu queria aproveitar tudo que tinha ali de material para mim, eu não descartava nada. Então, às vezes, fazendo alguma coisa em casa, né, cozinhando, lavando roupa, lavando louça, varrendo, estava ouvindo ali. Então, só ia realmente reforçando o que eu já tinha estudado pelos PDFs. E antes de fazer as questões, eu lia os resumos, eu achava muito interessante. E algumas questões assim que eu ainda estava com muita dificuldade, porque a gente sabe, para determinados concursos, tem muita matéria, muito conteúdo. E a gente não aprende da noite para o dia, né? Ninguém aprende da noite para o dia, ainda mais um assunto que você não domina. Então, assim, assuntos, por exemplo, a disciplina AFO, Administração Financeira Orçamentária, uma disciplina extremamente específica, tem muitos detalhes, é muita legislação. Então, eu via que eu precisava fazer algo a mais do que eu já estava fazendo para poder saltar mais o avanço que eu estava tendo ali nos acertos de questões. E aí, o que eu fazia? Eu pegava um caderno, eu tenho um caderno até hoje, das disciplinas todinhas que eu estava estudando e continuo estudando. E ali eu fazia o meu resumo. Como que eu fazia? Eu, depois de ter estudado PDF, ouvido as videoaulas e lido os resumos, eu colocava aquilo que eu estava entendendo da matéria. Então, eu colocava tudo, eu comprei as canetas, né? Eu acho que não muda muito o método dos aprovados também, não. Se mudar, muda muito pouca coisa. Mas eu comprei umas canetinhas coloridas e comecei a marcar os meus próprios resumos, porque aquilo ali fixava mais ainda. E aí fiz isso, e de vez em quando, final de semana, eu dava uma olhada ali e fazia questões. Então, quando eu terminava todo o conteúdo do edital, eu ia para as questões, aí só ia trabalhando questões. Quando eu via que em um determinado assunto eu errava muita questão ali, naquele mesmo assunto, eu voltava nas videoaulas. Aí eu já não ia para o PDF, não. Eu falava assim, a videoaula é mais rápido para mim, tem até a parte do acelerador, né? Você vai ouvindo ali mais rapidinho, então eu só ficava ali nas videoaulas. Eu ouvia, depois voltava de novo para as questões. Aí acertava, aí ficava tranquila, mantinha ali fazendo questões. Então, assim foi meu método de estudo, né? PDF, videoaulas, resumos, né, do PDF e os meus resumos também. Mas é uma trajetória, não é da noite para o dia, não. Mas a gente chega lá.
E aí, como que foi a sua sensação de ver que tinha sido aprovada? Você já tinha sido aprovada outras vezes ou foi a primeira aprovação? Foi a primeira aprovação dentro do número das vagas, né? Porque o que que acontece? Eu fazia concursos e era aprovada, mas não dentro do número das vagas, né? Não classificada. E então, mesmo assim, eu não desistia, porque dá uma frustração, né, gente, né? Você estuda, 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 aí você vai para fazer a prova, você faz a prova, você pega o resultado, quando você vê o resultado, aí você fala, ai, meu Deus, não foi dessa vez. Eu fiz mais ou menos uns 5 concursos, com esse é o sexto. Então, assim, eu não desisti. Não desisti, não vou desistir ainda do meu sonho, que é passar para o TRT. E a minha sensação foi maravilhosa. Foi falar para mim mesma, Monique, você consegue, viu? Viu como que dá resultado? Então vale a pena não desistir. E para mim foi assim, foi algo muito. Não dá para você mensurar o seu esforço, sabe? É só você mesmo dizer, gente, vale a pena. Corra atrás dos seus sonhos, porque vale a pena. Eu fiquei muito feliz. A primeira pessoa, obviamente, que eu fui mostrar foi meu esposo, porque 24 horas comigo, torcendo, nos períodos que eu ficava um pouquinho desanimada, porque a gente fica, a gente é ser humano, né? A gente não é de ferro. E ele vinha e falava: você não vai desistir, você não vai desistir. Esse é o seu sonho de ser servidora pública. E aí eu vinha, no outro dia, respirava fundo, né? Redobrava o ânimo e voltava de novo. Sentava na cadeira, bora, Monique. Aí eu ia estudar. Então, realmente foi uma sensação maravilhosa ver o meu nome lá. E agora você então está colhendo os frutos, né, de todo o seu esforço, de toda essa dedicação, porque você foi aprovada e também já foi nomeada, né? Sim, sim. Eu fui aprovada, fui nomeada, já entrei em exercício, né? E às vezes a gente poderia até estar se perguntando, nossa, mas esse período de pandemia, nesse período de pandemia eu aprendi muito, porque quando a gente semeia, uma hora a gente vai colher. E mesmo em tempos difíceis, a gente colhe, né? Quem diria, eu posso pensar assim, que eu seria chamada, nomeada, entrada em exercício nesse período. Mas é uma mensagem também que eu quero deixar. Você tem que semear. Não, não existe você colher sem semear. Você precisa semear. Independente do período, pandemia ou não pandemia, porque a sua hora também vai chegar. Né? Então, eu estou muito grata, já estou trabalhando, estou muito feliz. E como é que está, então, a sua vida agora? Porque você está trabalhando, continua estudando para concursos e também está com um bebezinho, né? A gente, antes de começar a gravação, até deu uma pequena pausa para você colocar para dormir. Como que está esse monte de atividades ainda no meio de uma pandemia, né? É verdade. É verdade. Está sendo desafiador. Desafiador, um período também de adaptação, né, que eu estou me adaptando, e a Unirio está sendo muito, sim, muito cordial comigo, né, em termos de esse período de ambientação, né, do trabalho, de conhecer, né, a rotina. Então, assim, realmente está sendo muito bom. Eu tenho os meus horários, né, de cuidar da casa, eu também cuido da minha casa, de cuidar do meu filho, tenho os horários certinhos de reuniões, né, remotamente com o pessoal da Unirio. Então, assim, está sendo maravilhoso, desafiador, eu estou conseguindo, graças a Deus, conciliar, e os meus estudos também. Aí agora eu diminui mais a carga horária, eu dou mais atenção aos meus estudos finais de semana, e os períodos durante a semana, eu estudo mais ou menos 2 horas por dia, né? Então, como são aulas que eu já, matérias que eu já vim estudando, eu estou nas videoaulas e exercícios, porque eu já terminei o edital, né, do tribunal que eu estou estudando. Então, agora é só videoaulas e exercícios, só videoaulas e exercícios. Então, assim, não está tão pesado o estudo, né? Você pegar aquele conteúdo bruto ali, porque eu já dominei, então está mais tranquilo para mim. Mas mesmo assim, eu estou ali mantendo foco, não perco, e os finais de semana eu dou mais atenção para os estudos, sim. Aí eu aumento mais a carga horária para estudar mais. Mas continuar, então, com bastante dedicação, né? Para conciliar tantas atividades, tanta coisa ao mesmo tempo, com certeza tem que ser disciplinado também, né? Acho que isso você é, né? Acordava 4 da manhã, continua acordando tão cedo assim? Agora não dá para acordar muito cedo, porque, né, a gente que é mãe, é madrugada, você fica um pouco acordada para poder dar de mamar. Mas eu tenho acordado, não acordo mais tarde, não. Eu acordo mais tarde, que eu digo assim, eu não acordo depois das 7, né?
até umas 7 horas eu já estou de pé, fazendo as coisas, né? Eu tenho toda a programação diária do que eu vou fazer para eu realmente não me perder, não me atrasar nas tarefas. E eu ainda faço atividade física, que para mim foi um divisor de águas, né? No período dos meus estudos, então eu não abro mão. Eu digo também para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, não abra mão de uma atividade física. E hoje também eu faço uma atividade física, 30 minutos, eu corro, eu caminho, vou começar a nadar novamente. Então, assim, é muito bom. Mas eu, para poder conseguir dar conta, né? Conseguir dar conta de tudo, eu tenho a programação diária para poder não perder o meu foco, principalmente nos estudos. E o que que você enxerga dentro dessa trajetória aí, como concurseira, né, que você já tem bastante experiência, como o maior erro e como o maior acerto? Então, meu maior erro foi essa demora de ter contratado o serviço de coach, porque eu ficava muito protelando, procrastinando, me perdendo nas disciplinas, né? E, de primeira também eu não tinha um foco exatamente da onde que eu queria fazer o concurso. Eu falava tribunal, mas não sabia para qual tribunal, né? Então, assim, demorou um pouquinho. Outra coisa também que eu acho que eu errei foi priorizar assim só o concurso, focar muito em concurso e parar um pouco a minha vida. Então, eu vi que não vale muito a pena. Eu acho assim, claro que existem situações que dependem diretamente de você estar aprovada no concurso, por isso que você ainda não tomou determinada decisão. Mas tem outras que você não precisa deixar de viver, de tomar decisões por questões só do concurso, né? Essa questão, por exemplo, de eu ser mãe, eu poderia realmente conciliar antes, né? Então eu ficava assim, não, quando eu passar no concurso, aí eu vou ser mãe. Eu até passei no concurso primeiro para depois ser mãe, mas antes eu já tinha aberto a oportunidade, porque a minha realidade permitia ser mãe antes do concurso. Então, assim, eu ficava muito presa à questão assim, enquanto não passar no concurso, eu não vou fazer isso. Enquanto não passar no concurso, eu não vou fazer aquilo. E eu acho que não é muito bem assim. A gente tem que ser flexível um pouco, né? Se é aquilo que você vai fazer, como eu falei antes, não reflete diretamente para a sua aprovação, acho que você tem que realmente relaxar um pouquinho e viver também o outro lado da vida, né? Não ficar só focado e procurar ter realmente um foco naquilo que você quer, ser organizado, porque foi um erro meu, né? Eu levei um bom tempo para poder eu me organizar, para poder realmente focar naquilo que eu estava estudando, na minha programação e num órgão público realmente que eu queria, né, passar. Então, acho que esse é o meu, foram os meus erros, assim, podemos dizer. E o pessoal costuma assistir bastante entrevista com os aprovados, exatamente para saber como que foi a trajetória, conseguir se inspirar, se motivar. E aí, com a sua história, né, acho que você já deu bastante dicas de como evoluir nos estudos, mas para deixar uma mensagem final para os concurseiros, o que que você poderia ressaltar de dica, de conselho para quem está aí nessa caminhada e também busca uma aprovação? Então, gente, olha, o recado que eu quero deixar é o seguinte: a gente é ser humano, a gente vai ter momentos que a gente vai estar lá em cima, animado, vai ter momentos que a gente vai estar um pouquinho desanimado, mas eu quero dizer para você, não perca o seu foco. Se o seu objetivo é ser servidor público, vá em frente. Tem dia que você se encontrar um pouquinho desanimado, pega os vídeos do Estratégia, comece a ver os testemunhos de pessoas que venceram, porque você também vai vencer. Foi assim que eu fiz. E outra coisa, não conte para muitas pessoas o seu sonho, porque às vezes elas não vão estar na mesma visão que você e pode te desanimar. Conte para as pessoas que realmente entendem, estão na mesma visão, no mesmo foco e que pode também te dar um conselho bom para você continuar. Não pare seus estudos, continue, porque enquanto muitas pessoas estão parando, você está caminhando na direção do seu sonho, você está caminhando na direção do seu foco, do seu objetivo. Então, não desanime, não olhe a economia, se vai chamar, as mudanças da legislação. Se você tem o objetivo de ser servidor público, vá em frente, porque você consegue. E tenha disciplina, busque também materiais maravilhosos que a Estratégia, por exemplo, tem e também conselheiros, consultores, como eu fiz. Às vezes a gente pode fazer um pouco, assim, não dá muita vazão, mas ajuda muito. Eu digo para você que para mim foi
100%, não foi nem 90%, foi 100% de ajuda para mim, porque foi motivo para minha aprovação. Então, disciplina, foco, contar os seus sonhos para as pessoas que realmente vão te ajudar e realmente buscar ajuda de uma consultoria que possa também te dar um norte na hora de você organizar todo o seu estudo. Essa é a mensagem. Monique, muito obrigada, então, mais uma vez, por você ter topado dessa entrevista, compartilhado aí suas experiências com concursos públicos, e a gente te deseja muito sucesso, que você alcance a aprovação nos concursos dos sonhos, e muito sucesso aí na Unirio também, enquanto isso. Obrigada. Eu que agradeço pelo carinho, e eu vou voltar para contar o meu testemunho no Tribunal Regional do Trabalho. Com certeza, a gente vai mantendo contato e qualquer novidade, avisa a gente e a gente marca uma nova entrevista também. A Monique também respondeu a nossa entrevista escrita, que está no site do Estratégia, então acesse estrategiaconcursos.com.br para ficar por dentro também das notícias do mundo dos concursos. E é isso, então, Monique, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a você, obrigada a todos os professores, vocês são 10, realmente vocês são demais. Valeu. Valeu, pessoal, a gente se vê numa próxima entrevista. Tchau, tchau.